A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 44, As Trevas, parte 5. Olá, meu irmão, tudo bem? Nos encontros anteriores, temos acompanhado uma narrativa com imagens dantescas da região das trevas, extraídas do livro O Abismo, do médium Ranieri. Vamos encerrar o capítulo de hoje com mais uma descrição incrível dessa região. Estamos no trecho em que Ranieri e o seu mentor Orcus encontram o espírito angelical de Atafon, que vai acompanhá-los por mais uma descida. E o que eu quero mostrar é algo mais surpreendente. Abre aspas. Atafon contemplou-nos carinhosamente e animou. Nada temam. Descerei com vocês até as regiões próximas do centro. Gabriel, um anjo de qualidades superiores aos de Atafon, nos protege de mais alto. Contudo, busquem orar sempre porque estamos nos plenos domínios do dragão. E eu paro por aqui, meu irmão. Em certas regiões das sombras, é vedado a alguns espíritos despreparados e com a couraça moral mais enfraquecida de frequentá-las sozinhos, mesmo com as melhores intenções de resgatar seus afetos por lá localizados. E sabe por que disso? Porque esses espíritos bem-intencionados correm o risco de serem sequestrados por verdadeira falange organizada no mal, os dragões. Outro fato sabido é que os encarnados aqui na superfície onde nos encontramos, com nobres intenções, também são alvos de tais organizações, principalmente se esses encarnados favorecem a difusão do Evangelho, a difusão dos ideais cristãos. Sinto dizer, mas somos alvos diretos, e o risco recai fortemente sobre os que ainda não se esforçam para se elevarem ao ponto de resistirem às diversas abordagens das legiões da sombra. Meu irmão, está na hora de fazer amizade com seu guia e trabalhar a sua mente para cultivar bons pensamentos e boas ações. A prática da prece, cultivar as virtudes do caráter, a prática das ações cristãs. E isso é muito mais do que simples ações desejáveis para o crescimento espiritual. Isso são esforços necessários para nossa própria proteção. Por isso nos ensinam os bons espíritos, orai e vigiai. Lembre-se que existem cerca de 4 desencarnados para um encarnado, e que a vantagem está do lado deles. Eles podem nos observar, ficar à espreita, conhecer nossos pontos fracos. Nem Chico Xavier, Dibaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá eram imunes a tais legiões que concentram energias na criação de núcleos de forças vivas que são polarizadas para o mal. O famoso mastermind. Você está lembrado disso? Então, observe suas próprias ações, o como a sua família está entrelaçada, como você e seus amigos estão conectados. Nada é por acaso. Se o clima não anda legal, creia que as forças ocultas estão envolvidas nesse clima. Cuidado, muito cuidado. Orai e vigiai sempre. E dentro desse tema, André Luiz manifestou curiosidade sobre as regiões das trevas, como já vimos. André Luiz já respira no ambiente harmônico de nosso lar, já assimilou sua experiência de 8 anos no umbral, mas desconhecia o que sejam as trevas, o abismo. Lísia se absteve de maiores descrições sobre tais regiões. Limitou-se a dizer que são regiões localizadas abaixo da crosta terrestre e no fundo do mar,
o que mais observou foi a ideia de quem vive nessas regiões. Agora, meu irmão, você já viu e tem a noção do perfil dos espíritos que lá residem. E uma diferença é básica entre umbral e a região das trevas, ou os abismos, como quiser chamar. No umbral, milhões de criaturas estacionam mais ignorantes do que maldosas. Elas somam erros e desvios das leis de Deus com ações não muito graves. Estão por lá para purgar erros acumulados de suas existências. Algumas ideias fixas, alguns vícios, alguns delitos de menor gravidade. É claro que esses espíritos sofrem, como o próprio André Luiz sofreu. Sofrem torturas morais e privações, mas carregam consigo a predisposição ao arrependimento e flashes de pensamentos voltados a Deus, a Jesus, mesmo envolvidos pelas trevas. Um dos critérios que nos impulsiona para essas regiões, descrito por Lísias, é quando alimentamos uma preocupação egoística, sempre o ego, sempre pensando em si mesmo. O egoísmo é um sentimento forte de autopreservação que um dia já nos foi útil, numa época em que os seres ainda viviam a era do puro instinto, ainda na fase animalizada que antecede a eclosão da era da razão. Mas a partir do desenvolvimento da razão, o egoísmo começa a perder sua função protetiva, de autopreservação em ambiente hostil, pois agora existe a razão e com ele o livre-arbítrio, que deve assumir as rédeas das decisões e não mais os instintos puros. Porém, os caminhos de Deus, o respeito às leis naturais ainda não são bem compreendidos e, portanto, o homem ainda leva em consideração o egoísmo quando toma decisões. Essa é a situação que o indivíduo decide ouvindo a si mesmo e não a Deus. Dia vai chegar que o homem não vai mais precisar do livre-arbítrio. Será a era em que vai tomar as decisões apenas baseadas nos desejos de Deus e na obediência às suas leis, num futuro ainda muito, mas muito distante. Nessa era não vai haver escolhas, apenas obediência às leis naturais. Quando o homem for um só com Deus, como disse Jesus, eu e meu Pai somos um. Nessa era, vamos aprender o que é a verdadeira liberdade e não seremos escravos de nossos apegos, ou seja, escravos de nosso ego. Divagações à parte, o egoísmo ainda se constitui na grande chaga da humanidade. E quando alguém o segue em detrimento do próximo, o seu abuso cria tal desvio das leis de Deus, que costuma levar o homem, como disse Lísias, abre aspas, a cair em precipícios, fecha aspas. As zonas infernais das trevas são construções da mente humana decaída pela força de seu egoísmo. Não são regiões pré-existentes, criadas anteriormente por Deus. Os seres humanos é que construíram tais regiões a partir da expressão dos seus próprios pensamentos. E lembro mais uma vez a frase no final da famosa palestra da ministra veneranda, abre aspas, pensamento é tudo, fecha aspas. Eu acho fabuloso que a doutrina espírita tenha nos revelado tais conhecimentos acessíveis a toda a humanidade, porque até 166 anos atrás, antes da publicação do Livro dos Espíritos, todos esses conhecimentos transcendentes eram propriedade exclusiva de iniciados, e que para nós, os chamados profanos, isso era vedado, pois estava circunscrito às doutrinas secretas. Agora não.
Agora temos acesso a todos esses conhecimentos. Não há mais doutrinas secretas, meu irmão. Tudo está acessível. Basta o querer e a vontade de aprender. Hoje podemos falar e entender o que seja umbral, a região das trevas, a influência dos espíritos sobre as nossas vidas, as influências do mal ou do bem. Agora, sabemos que eventos diários em nossas vidas podem, e no mais das vezes, são secundários às influências do mundo espiritual. E é justamente por isso que Kardec nos fala sobre tais influências, e que os espíritos são uma das forças da natureza. Os espíritos são uma das potências da natureza. E não podemos mais negar tal fato consumado e comprovado. Vivemos e sofremos as ações das leis físicas, como a gravidade, eletricidade, magnetismo. Agora, temos que acrescentar nessa lista as influências morais e até mesmo algumas vezes as influências físicas que são advindas dos espíritos. Porém, assim como sofremos as influências, também somos agentes que podem influenciar. Frequentar ou pertencer a uma região como a das trevas somente acontece por nosso livre-arbítrio, meu irmão. Por aquelas decisões que se desviam muito dos caminhos de Deus. Se dermos ouvidos ao nosso egoísmo, se persistimos no mal por livre decisão pessoal, haverá permissão para cometermos o mal. Porém, vai haver consequências. O mundo espiritual é o mundo das consequências, como você já bem sabe. Nós plantamos no mundo dos encarnados e colhemos no plano espiritual. No entanto, a bondade do Pai também se revela quando permite ao seu filho o sentimento do arrependimento, dando oportunidade de reparar os seus equívocos. Não existe dor que dure para sempre. Sempre teremos a chance de recomeçar, de resgatar os nossos erros e seguir em frente, reconstruindo a vida, relocalizando um novo lar, trabalhando e evoluindo até a perfeição. O sol brilha para todos. Basta cultivar o amor, fazer amizade com Jesus, ser manso e humilde de coração, permitir docemente o despertar da fraternidade tão soterrada lá nas profundezas da nossa alma. Todos os dias nós somos convocados, todos os dias somos agraciados com a oportunidade de exercermos a eterna arte de recomeçar. Vamos deixar o convite do Mestre dos Mestres espalhar seu fulgor em nossos corações. Vamos aprender verdadeiramente a amar a Deus, colocá-los como centro de nossa vida, dentro de casa, na rua, no trabalho, onde quer que estejamos. Este deverá ser o pão nosso de cada dia, e assim nos afastarmos aos poucos das trevas tão temidas e alcançarmos os cumes celestiais, onde habita a felicidade eterna. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.